Dieta animal-based ou plant-based? Sim, para quem não sabe, uma dieta animal-based é uma dieta baseada em animal, alimentos de origem animal, como por exemplo carne, ovos. E uma dieta plant-based seria uma dieta mais baseada em plantas. Vocês vão entender hoje qual seria a ideal para a sua saúde. Mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista especializada na potencialização de resultados através de um conceito criado por mim, o ponto de equilíbrio. Hoje em dia temos muitas informações divergentes na internet e isso tem trazido cada vez mais confusão e insegurança nas pessoas em relação ao que elas realmente devem seguir. Então, as pessoas estão ficando paralisadas e algumas até se afastando de um estilo de vida saudável. Foi por isso que eu criei o Potencialize Life, a minha Netflix da saúde, uma plataforma de assinatura onde você tem acesso aos melhores conteúdos baseados em ciência para você aprender o que você realmente deve comer e qual alimentação funciona para você de acordo com as suas necessidades, seja emagrecimento, ganho de massa muscular ou até mesmo para tratamento de alguma doença. Já que a alimentação pode ser uma excelente coadjuvante no tratamento de ansiedade, depressão, diabetes, hipertensão, enfim, a alimentação é o nosso combustível e ela tem um impacto mais sério na nossa saúde do que imaginamos. Na minha plataforma Potencialize, você tem acesso a uma dieta personalizada para você, de acordo com a sua individualidade e os seus objetivos. Você tem suporte também com especialistas para fazer um acompanhamento, tirar suas dúvidas. Sozinha você nunca está. Você também tem treino para você fazer tanto em casa quanto na academia, além de um clube de receitas com receitas práticas deliciosas e também estratégias e ferramentas baseadas na neurociência para você reprogramar o seu cérebro em relação ao seu comportamento com a comida, parar de comer por descontrole alimentar ou por ansiedade. E claro que uma das partes que eu mais gosto é você ter acesso à minha comunidade de mulheres que têm todas o mesmo objetivo: emagrecimento, autocuidado, melhorar a autoestima e cuidar do corpo. Clique no link que está na descrição aqui do vídeo e entre hoje para o Potencialize e faça parte automaticamente da minha comunidade. E agora, voltando ao assunto sobre dieta plant-based e animal-based, eu preciso que vocês entendam um ponto muito importante. Qualquer dieta que nós colocamos ali um único macronutriente ou também uma única fonte, de alimento ali, seja de origem animal ou vegetal, predominando nessa alimentação ou como base desta alimentação, pode ter certeza que essa pessoa vai ter sim deficiência de outros nutrientes, já que a nossa alimentação ela se complementa, tanto os alimentos de origem animal quanto os alimentos de origem vegetal. Então, qualquer dieta, seja uma dieta cetogênica, uma dieta carnívora, uma dieta vegana, uma dieta plant-based, são dietas que sim, elas têm deficiências nutricionais, por isso que muitas pessoas aí precisam de suplementações e há um acompanhamento muito sério com o nutricionista, senão o corpo dessas pessoas pode acabar sendo prejudicado por causa da deficiência de alguns nutrientes importantíssimos. E um outro ponto que você precisa entender, hoje em dia, por exemplo, dieta cetogênica, que hoje em dia algumas pessoas associam dieta carnívora com dieta cetogênica, mas não é a mesma coisa, tá? Uma dieta cetogênica, na maioria das vezes ali, a gente utiliza muito mais a quantidade de gordura, principalmente de uma gordura vegetal, vou explicar depois para vocês em outro vídeo, como por exemplo abacate. Então uma dieta muito bem controlada, porque senão a pessoa pode ter problemas intestinais. Mas tanto uma dieta cetogênica, uma dieta carnívora ou algumas estratégias que as pessoas fazem, como a dieta plant-based, são dietas, ou estratégias que nós falamos atualmente que precisam ser usadas por um curto período de tempo. Não é interessante que seja para o resto da sua vida, exatamente porque você vai ter deficiência de alguns nutrientes neste período de tempo. Até mesmo dieta como, por exemplo, Low Food Map, que é uma dieta que a gente tira alguns carboidratos que fermentam muito no intestino para pessoas que estão com alguma síndrome do intestino irritável ou quando consomem alguns alimentos e fermenta demais, não é uma dieta considerada saudável, porque é uma dieta que reduz muito vários nutrientes importantíssimos para a nossa saúde. Mas é uma estratégia que utilizamos por um curto período de tempo para ajudar o corpo daquela pessoa e depois nós colocamos alguns alimentos chaves ali na rotina dela para perceber como está a sua digestão. No geral, você precisa sim preparar o seu corpo para qualquer tipo de estratégia que você for utilizar para ele conseguir lidar bem com essas mudanças aí muito drásticas. E aí você pode falar: Nutri, mas eu fiz cetogênica e emagreci muito, vou levar para o resto da minha vida e vou me manter magra. Tá errado, gente. Assim como outras pessoas, fiz dieta carnívora e emagreci muito, vou levar para o resto da minha vida.
Não, gente, não é porque você emagreceu. Claro, secou ali, perdeu gordura, é uma dieta que traz saciedade, a gente reduz, deixa a insulina bem baixa, né? Uma estratégia específica, como cetogênica, uma grande produção de corpos cetônicos, não é porque um curto período você usufruiu dos benefícios dessa dieta que agora você vai levar ela para o resto da vida. Porque se a gente fosse pensar assim, como por exemplo uma pessoa que utiliza Ozempic por um curto período de tempo para poder emagrecer, agora é uma pessoa que acha que vai depender dessa medicação pelo resto da vida, porque ela usufruiu dos benefícios por um curto período de tempo. Emagreci com Ozempic, então ele faz muito bem para mim, já que eu tomei algo que me emagreceu. Não, de forma alguma, gente. A maioria das pessoas, elas costumam, né, sempre atrelar uma dieta ao emagrecimento. Fala, pronto, emagreci, tô me sentindo bem, porque o próprio emagrecimento por si só, a pessoa já começa a ter muitos efeitos na saúde mesmo, então começa a equilibrar. Se a pessoa estava com resistência à insulina e ela emagrece, ela já começa a ver, por exemplo, uma melhora significativa nessa questão da resistência à insulina, o metabolismo da glicose dela melhora, o lipidograma dela começa a ficar mais controlado, então a pessoa já começa a ver muitos benefícios quando ela emagrece, mas ela não pode atrelar a estratégia que ela utilizou ali no processo de emagrecimento como algo sustentável pelo resto da vida dela, porque senão, como eu já disse para vocês, utilizaríamos o Ozempic pelo resto da vida, e é uma medicação extremamente perigosa quando usada de forma prolongada, porque, por exemplo, pessoas que têm utilizado o Ozempic, muitas pessoas têm o risco, sim, de desenvolvimento de pancreatite, uma inflamação ali no pâncreas, além de outros sintomas e outras interferências ali, por exemplo, no intestino da pessoa, que a longo prazo a gente sabe que acaba afetando todo o organismo dessa pessoa, porque o nosso intestino ele é a base da nossa saúde, tanto cerebral como emagrecimento, quanto metabolismo, quanto saúde, gente, produção de hormônios, equilíbrio de hormônios e até mesmo esse processo de desinflamar o nosso corpo, né? Reduzir essa inflamação crônica de baixo grau. Tudo começa ali no nosso intestino. Eu só quero que vocês, antes de seguir qualquer coisa que vocês acham aí na internet, vocês comecem a ter um senso crítico e comecem a pensar, raciocinar e não ver as coisas de forma isolada ou simplesmente ver um ponto e esquecer de todo o resto. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem crítico também para vocês, bem intenso, mas eu preciso que vocês comecem a raciocinar as coisas fora da curva. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas utilizando essas dietas falando, vou usar essa dieta no processo de emagrecimento, emagreci muito, vou usar pelo resto da vida. Como eu disse, isso são estratégias, não devem ser usadas a longo prazo. Como, por exemplo, um fisiculturista que começa a fazer uso de hormônios anabolizantes ou por alguns chamados aí o famoso suco. Essa pessoa começa a usar esses anabolizantes se ela não fizer um controle muito certo dos hormônios dela, da alimentação e de todos os outros suplementos dessa pessoa. Essa pessoa, mesmo ganhando muita massa muscular, e você olha para uma pessoa dessa e pensa, nossa, essa pessoa é saudável? Olha quanta massa muscular ela tem. E hoje em dia, as pessoas falam que massa muscular é sinônimo de saúde, é sinônimo de envelhecimento saudável. Então, essa pessoa sim é um exemplo de saúde. Tá tomando anabolizantes, mas olha só, olha o tanto de massa muscular que ela tem, isso é um sinônimo de saúde. E aí você começa a atrelar essa pessoa a um sinônimo de saúde simplesmente porque você está olhando um ponto só. Você só está olhando a massa muscular daquela pessoa. Porque se essa pessoa não estiver fazendo um controle muito certinho, não estou falando que usar hormônios é uma coisa ruim, não é isso que eu estou falando. Em alguns casos é necessário, tá bom? Mas quando uma pessoa começa a olhar para apenas um ponto, ou seja, ganho de massa muscular, então o que precisar fazer, eu vou fazer para ganhar massa muscular. E aí ela acaba comprometendo a saúde do coração, a saúde do fígado, a saúde dos vasos sanguíneos. E aí isso pode acabar, sabe, prejudicando a saúde dessa pessoa. Então eu só quero que vocês comecem a olhar para esse ponto. Parem de olhar e analisar tudo como se fosse só emagrecimento, só ganho de massa muscular. Apesar dessas coisas serem importantíssimas para a nossa vida, para a nossa saúde, não olhem as coisas fora de contexto. Não olhem as coisas somente por um único ponto. Tenham uma visão clara, principalmente da saúde. Por isso o meu objetivo aqui é que vocês entendam um equilíbrio. Tudo na vida que você vai para um extremo por muito tempo, extremos, você vai se afastando, você vai indo para o extremo. Gente, extremo é o quê? É beira para qualquer coisa, é beira para uma queda. Todo extremo é beira para algo. Então você tem que tomar cuidado com os extremos. Entre num equilíbrio, entenda melhor esses pontos, veja, é uma estratégia que uma pessoa utilizou por curto período, mas será que isso realmente é para mim? Será que realmente isso é saudável a longo prazo? Comece a ter um senso mais crítico, ao invés de
começar a usar tudo que vocês veem na internet de forma descontrolada. Agora, um outro ponto, dieta plant-based. Dieta plant-based é diferente de uma dieta vegana, tá? Uma dieta vegana, eles excluem tudo de origem animal. E, na verdade, dieta vegana é um estilo de vida, né? Onde a pessoa muda praticamente até a roupa que ela vai usar, o shampoo, tudo que não foi testado em animal. É todo um estilo de vida. Só que muitas pessoas que praticam, por exemplo, a dieta vegana, que excluem tudo de origem animal, não quer dizer que essa pessoa é saudável. Longe disso, na maioria das vezes é uma pessoa que, se ela não tiver um acompanhamento de um nutricionista, de alguém que oriente essa pessoa, ela vai fazer escolhas muito ruins na rotina dela e vai ter muitas deficiências nutricionais também. Por quê? Porque senão essa pessoa começa a ir muito para os produtos industrializados. Ela começa a utilizar um queijo vegetal para imitar um queijo mussarela, um requeijão vegetal para imitar um requeijão normal. E ela começa a utilizar dessas coisas, né, que provavelmente vocês já viram também na internet, e que, se você for ler a lista de ingredientes desses produtos, eles são ricos em estabilizantes, emulsificantes, aditivos químicos, muito sabor ali para ter um sabor de queijo, por exemplo, né? Já vi muitos na rotina. Outro ponto, muitas pessoas veganas, elas utilizam muitos alimentos, por exemplo, farináceos e carboidratos refinados. Come muito pão, come muita massa, batata frita também. Então, isso não quer dizer que ela tem uma alimentação saudável. Como eu disse, vegano é um estilo de vida. Mas se essa pessoa não entender a base da alimentação, do que é ser saudável, do que o seu corpo precisa, é uma pessoa que também vai ter uma saúde comprometida, mesmo levando isso como estilo de vida. Isso é uma escolha individual da pessoa. Não estou aqui para julgar a escolha de ninguém, mas para alertar do ponto de vista da nutrição e principalmente trazendo um equilíbrio para você. Agora, por exemplo, a dieta plant-based, ela já é uma dieta baseada em alimentos de origem vegetal, principalmente os alimentos mais integrais. Então, ela utiliza muitas folhas, muitas ervas, especiarias, leguminosas, grãos, cereais, vegetais, frutas, e ela também tem os alimentos de origem animal em sua composição. E é o que eu gosto muito nessa dieta também, porque ela não exclui os alimentos de origem animal. Só que a base dela, ela tem uma grande quantidade, né, das plantas e das ervas. Só que tem muita gente que também não se dá bem com essa dieta, porque tem muita gente que começa a ter muitos gases, muita distensão, com, por exemplo, muitas folhas ao longo do dia, começa a comer muita salada. Com algumas leguminosas também tem gente que tem muita distensão, com grão de bico, feijão, com alguns tipos de vegetais também, e começa a passar muito mal, né? Ter mal-estar ali, dor de cabeça por causa do excesso de gás, então para essa pessoa também não é tão sustentável. Ela precisa antes melhorar a digestão dela, entender o que está acontecendo no intestino dela, por que está fermentando demais. Assim como tem muita gente que passa muito mal com dieta carnívora e dieta cetogênica, porque não dá conta de digerir aquela grande quantidade de proteína e de gordura. Tem muita gente que não consegue consumir essa grande quantidade de gordura e proteína, e isso acaba criando uma cascata inflamatória no corpo da pessoa, porque, como eu já falei para vocês, todo alimento mal digerido, ele vai de alguma forma criar uma cascata inflamatória no nosso corpo. Nosso corpo não vai saber lidar com o alimento mal digerido. Então, não é somente pensarmos no alimento em si de forma isolada, mas como está a sua digestão para aquele alimento. Por isso que tem gente que se dá bem com uma dieta, outras pessoas não se dá bem com outras, mas elas não pararam para analisar como está a digestão dela para esses alimentos. Aí a maioria dessas pessoas que entram nessas dietas também começa a tomar um monte de suplementação, o que não é acessível para a maioria das pessoas, né? Eu tenho que tomar um monte de enzima para dar conta desse tanto de carne, ou um monte de enzima para dar conta desse tanto de grão, e tem que tomar muita suplementação, mas para a maioria da população não é sustentável, nem indicado, e nem, na verdade, né, financeiramente falando, é fácil para a pessoa ter acesso àquele tanto de enzima digestiva para dar conta da alimentação dela. É muito melhor antes ela pensar em melhorar todo o corpo dela para conseguir digerir esses alimentos e ver também o equilíbrio em relação a esses alimentos. E, no geral, o grande perigo dessa dieta, né, animal-based, a longo prazo, é essa questão da carga ácida da dieta. Eu sou uma grande defensora, tá, dos alimentos de origem animal, das proteínas de origem animal. São importantíssimos para a nossa saúde, tem muitos nutrientes, sim, tem muita proteína, importantíssimo para todo o nosso corpo, para a construção de massa muscular, construção de enzimas digestivas. O nosso corpo precisa de aminoácidos para tudo isso. Tem algumas gorduras ali que, quando consumidas de forma controlada, são importantes para a produção de hormônios para o nosso cérebro, controladas, não em excesso, né? Porque as pessoas pegam um ponto, as pessoas têm, parece que, audição seletiva, só escuta aquilo que quer. Então, quando consumida de forma moderada,
também as gorduras ali que tem nos alimentos de origem animal são bons também para a nossa saúde. E um outro ponto que eu gosto demais também nas proteínas é a questão da saciedade. É importantíssima essa questão da saciedade para a gente conseguir, né, a longo prazo, manter qualquer dieta sustentável, para não acabar descontrolando em alimentos, né, extremamente palatáveis. Então, gosto muito, gente, e sou uma grande defensora da proteína animal, quando você também consegue digerir ela de forma adequada. Quando sua digestão, seu estômago, produz a quantidade adequada de acidez para digerir essas proteínas, porque senão não adianta nada. Nada adianta se o seu estômago, que é a parte, né, principal ali de toda a sua digestão, que é onde é digerida as proteínas, precisa ser ácido. Se o seu estômago não está produzindo a quantidade adequada de ácido, se sua digestão está comprometida, não adianta ficar aumentando e pensando nos benefícios da proteína, porque você não vai usufruir deles. E agora um outro ponto que eu também preciso falar com vocês é que os artigos científicos, quando a gente vai estudar sobre intestino, eles já são bem enfáticos em falar que as boas bactérias do nosso intestino, elas não gostam do excesso de gordura saturada, presente principalmente nos alimentos de origem animal, e também do excesso de proteína, tá? Todo alimento, quando consumido em excesso, as boas bactérias do nosso intestino não vão se dar bem. Elas se alimentam de polifenóis, elas precisam de alimentos ricos em antioxidantes, elas precisam das fibras. Então, muita gente pode ter desbiose intestinal quando consome uma grande quantidade de alimentos de origem animal, proteína, gordura saturada e não consome a quantidade adequada dos alimentos de origem vegetal importantíssimos para a saúde do nosso intestino. Claro que eu nem estou levando em consideração aqui os alimentos industrializados, porque esses é fato que eles são os principais causadores de desbiose intestinal. Esses eu nem estou levando em consideração aqui, esses realmente precisam ser eliminados, excluídos o máximo da nossa alimentação. E uma dieta considerada saudável para a nossa saúde é uma dieta que você consegue digerir e absorver bem aqueles alimentos que você está, né, que tem na sua dieta. É uma dieta rica em nutrientes para que todo o nosso metabolismo trabalhe. Precisamos dessa variedade de nutrientes, dessa variedade de fibras também para melhorar a diversidade de bactérias do nosso intestino e precisamos de um equilíbrio da nossa dieta em relação a alimentos ácidos e alimentos considerados ali mais alcalinos, né? Esse equilíbrio ácido básico na nossa alimentação é importantíssimo. E a verdade é que geralmente o nosso pH celular ele é alcalino, entre 7,3 a 7,4. Ou seja, o funcionamento máximo dos nossos órgãos e dos nossos tecidos é em um pH ligeiramente alcalino. E quando nós consumimos muitos alimentos de origem animal e somente eles sem ter o equilíbrio dos alimentos de origem vegetal, nós estamos elevando muito a carga ácida da nossa dieta. E os estudos nos mostram que os perigos, né, de se manter uma dieta de carga ácida elevada por longos períodos é, por exemplo, alterações renais, risco de osteoporose, risco de gordura no fígado, aumento da resistência à insulina. Sim, não tem nada a ver só com o consumo de carboidrato, mas como todo o seu metabolismo está, em especial como o seu intestino também está. Além disso, pode ter um aumento do cortisol, né? E esse aumento do cortisol, ele pode principalmente acabar afetando ali e trazendo uma perda de massa muscular, aumento do risco do diabetes e até mesmo risco cardiovascular. Agora, se o meu padrão da dieta ele é muito mais alcalinizante, eu protejo principalmente a saúde dos meus ossos, a minha saúde óssea, principalmente evitando a desmineralização óssea e aumentando a mineralização do nosso corpo. Além disso, nós também conseguimos preservar a massa muscular. E para isso é importante você calcular o PRAL da dieta ali também, o PRAL, né, da sua alimentação, que é exatamente esse equilíbrio ácido básico, tanto no seu corpo quanto na dieta. E ele é baseado principalmente na quantidade de nutrientes que a minha dieta tem. Como, por exemplo, cloro e fósforo, como fosfato ali, são nutrientes mais acidificantes que existem. Essa é a verdade. Então, se a base da sua alimentação for alimentos ricos, né, nesses nutrientes, pode ter certeza que você pode acabar tendo uma acidose metabólica. Até porque os alimentos de origem animal, eles são ricos também em fosfato. Agora, sódio, potássio, cálcio, magnésio e zinco, esses são um dos nutrientes mais alcalinizantes que existem. E alguns estudos mostram que a manutenção adequada, principalmente, né, um equilíbrio desse ácido básico do nosso corpo, ou seja, desse nível de PRAL, pode principalmente contribuir para a redução do risco de mortalidade,
Ou seja, os dois são importantes. Nós precisamos dos alimentos de origem animal também, mas precisamos dos alimentos de origem vegetal para sempre termos esse controle. Não dá para a gente sempre basear a nossa alimentação a longo prazo focada em apenas um único grupo de alimentos. Além disso, o PRAL ele também pode ser aí um preditor, né, do nível de longevidade dessa pessoa, ou seja, o funcionamento celular dela ao longo da vida. Então, quanto maior a acidez, maior o número de PRAL, né, no corpo dessa pessoa, na dieta dela, e menor vai ser o pH. Por isso que eu sempre falo para vocês sobre reduzir o consumo dos industrializados, porque na verdade o fósforo, né, o fosfato que tem nos alimentos de origem natural, né, que tem nos alimentos de origem animal, e o fósforo que tem nos alimentos de origem industrializada, no caso, os aditivos que nós utilizamos, eles têm um metabolismo muito diferente no nosso corpo. Então, nós precisamos ficar ligados nisso também. Como, por exemplo, eu vou ler alguns aqui para vocês. Monofosfato de sódio, difosfato de sódico, e tripolifosfato de sódio. Esses alimentos, eles têm grande quantidade, por exemplo, em alguns leites de caixinha, em alguns pães também, em alguns suquinhos. Tem uma grande quantidade em alimentos até mesmo que as pessoas dão para as crianças. Então precisa ficar ligado, porque o consumo excessivo desses alimentos é extremamente prejudicial para a nossa saúde. Outro também que eu vou ler aqui para vocês é o biscoito de maisena. Ele contém um pirofosfato ácido de sódio. É mais um aditivo extremamente ácido para a nossa saúde. E é por isso que é importantíssimo quando você for aumentar o seu consumo de proteína animal na sua dieta, na sua alimentação, porque você precisa ter mais saciedade, estar no processo de emagrecimento, você focar também em aumentar os alimentos, né, que têm um PRAL mais negativo, ou seja, ricos em antioxidantes e ricos em polifenóis. Como, por exemplo, o talo das plantas, o aipo, o talo do brócolis, ricos em cálcio também, vai ter um PRAL mais negativo. Então, vai ajudar a equilibrar aí o nosso corpo nessa questão ácido básico. Vai ajudar a equilibrar o nosso corpo nessa questão, né, desse equilíbrio ácido básico. Além disso, você também pode utilizar as ervas, os chás também, são ricos em polifenóis, alimentos muito pigmentados, alimentos roxos, alimentos vermelhos, uma jabuticaba, um açaí, né, que é bem fácil aí em alguns lugares do Brasil. São alimentos ricos em polifenóis, em antioxidantes, que vão ajudar muito a equilibrar essa carga ácida da dieta. Então, uma das melhores formas aí para você utilizar na sua alimentação para a sua saúde a longo prazo é você equilibrar essa carga ácida, sempre utilizar os alimentos de origem animal importantíssimos, tem muitos nutrientes para a nossa saúde, mas precisamos também dos alimentos de origem vegetal para contrabalancear aí, principalmente porque eles são ricos em fibras, em polifenóis, que vão ser importantíssimos para a saúde do nosso intestino. Esse equilíbrio é realmente um dos pontos mais importantes aí quando pensamos em longevidade. Além disso, você precisa focar naqueles que você digere bem. Então lembre-se sempre, a base para a sua saúde é a sua digestão. Qual é o alimento que você está digerindo bem? Fica aqui no canal que você vai aprender muito sobre alimentação, nutrição, principalmente olhar as coisas com um ponto de vista um pouco mais crítico e entender os outros pontos da alimentação e também começar a entender a melhor alimentação que funciona para você seguir aí a longo prazo e ter saúde e qualidade de vida. Então não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro do conteúdo, curtir o vídeo se ele te ajudou de alguma forma e entrar no Potencialize, que eu te espero lá para você se aprofundar cada vez mais nesse assunto complexo, lindo e maravilhoso que é a nutrição, que é a saúde do seu corpo. É importantíssimo você entender como o seu corpo funciona para você saber qual alimento você deve oferecer a ele. Além disso, lá você emagrece de forma saudável e definitiva para parar com essa montanha russa de emagrece e engorda. Te espero no Potencialize.